Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de Neurociências. E conforme falamos no vídeo anterior, o tema da ansiedade ele é muito amplo, né? Inclusive engloba os mais variados departamentos das neurociências. Nessa segunda parte, vamos dar uma abordagem mais no campo da neuropsicologia. Não vamos tanto afetar a parte orgânica, né? Já falamos algumas situações, alguns detalhes no vídeo anterior e retornaremos ao assunto, porque é muito amplo, é muito interessante. Mas hoje, nesse vídeo, vamos destacar aspectos da neuropsicologia com vários departamentos também, com várias raízes. Por exemplo, eu trouxe aqui uma abordagem bem famosa do líder budista, o Dalai Lama. Dalai Lama proferiu nos anos 90 uma palestra muito conhecida em uma das praças de Nova York, em que ele trazia os aspectos das emoções e principalmente da ansiedade. Tocou num ponto-chave bem interessante, né? Com aquela sua calma, aquela sua tranquilidade, aquilo que ele passa de generosidade, de tolerância, de compreensão. E ele fez abordagem interessante. Ele trouxe uma relação entre os animais e os seres humanos. O homem, o ser. E ele diz o seguinte: o nosso pensamento ele é contínuo. O pensamento dos animais é entrecortado, é diferente do nosso. O pensamento dos animais atinge mais as suas necessidades. A fome, a sede, o desejo, o dormir, o acordar, bem diferente de nós, que somos seres criativos. Nós criamos, nós modificamos a natureza o tempo todo. Desenvolvemos a sociedade, a chamada civilidade. Mas ele traz uma coisa interessante. Por que é que nós pensamos de forma tão negativa? Ele chega a dizer que nós ficamos ruminando coisas negativas o tempo todo. E você já percebeu que a maior parte da ansiedade é em relação a coisas negativas? É como se fosse uma antecipação do medo. O medo seria quando o perigo se aproxima. Bem, ali está o perigo, ali eu tenho medo. É uma reação normal, até para a nossa proteção. Mas a ansiedade seria um passo antes desse medo. Na maioria dos casos é a antecipação desse medo. E aí eu passo a sofrer um medo que na maioria das vezes não se concretiza. É sobre isso que fala o Dalai Lama, que é bem interessante. Abordando um pouco da psicologia cognitiva, são vários autores. Eles vão trazer 3 pontos interessantes: crenças, atitudes e reações. Você já percebeu que na maior parte do sentimento da ansiedade, que é considerado uma emoção também muito ligada ao medo, você já percebeu que na maior parte ela está ligada às nossas crenças? Aquilo que a gente crê e a gente acaba antecipando, como que prevendo, como que imaginando que algo vai acontecer dentro daquilo que a gente já viu. Outro ponto interessante: as atitudes. A ansiedade, ela se baseia muito em nossas atitudes. E às vezes nós queremos resultados diferentes. Mas pense comigo, é difícil você ter um novo resultado se você continua fazendo as mesmas coisas. Nós queremos um resultado diferente, mas nós continuamos com as mesmas atitudes. Aí cabe aquela viagem interior, né, que Sócrates traz do Delfos, da Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo. Quais são minhas crenças, quais são minhas atitudes que acabam me atrapalhando na minha forma de pensar e trazendo a ansiedade exagerada? E a outra são as reações. Como é que nós reagimos? Às vezes eu reajo de uma forma automática e depois eu me arrependo. Não gostaria de reagir daquela forma. Porém, passa-se uma semana e eu reajo da mesma forma. Então eu não trabalhei essa reação. O trabalhar essa reação é amadurecer, é pensar, é primeiro detectar que essa reação existe. E aí eu vou analisar aqui, ó, no neocórtex frontal,
se essa reação faz bem para mim ou se não faz bem para mim. Epicuro é interessante, é um filósofo da antiguidade que diz o seguinte: nada é suficiente para quem julgar o suficiente demasiadamente pouco. É uma frase que a gente precisa pensar um pouco. Ó. Nada é suficiente, quer dizer, sempre é pouco, para aquele que julga que o suficiente é demasiado pouco. Quantas vezes nós não nos contentamos com o básico, com o simples, com aquilo que é necessário para aquele momento? E nós começamos a desejar, e nós começamos a pensar, começamos a imaginar e começamos a querer. Por vezes a gente quer, deseja e acaba sendo o amor platônico. O amor platônico é aquilo que eu desejo, que eu quero de qualquer maneira, mas quando eu consigo, eu já não quero mais. Eu já desenvolvo esse amor por outra coisa, esse querer por outra coisa. Então tem muito a ver com essa frase aqui de Epicuro. Nada é suficiente para quem julgar o suficiente demasiadamente pouco. Ora, se para mim nada é suficiente, eu sempre vou estar correndo atrás de algo. Tem que existir um momento na vida em que para mim o suficiente é suficiente. Depois será outro momento. A ansiedade, e é sempre bom trazer a psicologia social, né? Nós vivemos a sociedade. A ansiedade também afeta o outro. A minha ansiedade, os meus desejos, naturalmente eu não consigo guardar só para mim e eu passo para o outro. E o outro está lá, tranquilo, pacífico, mas eu estou com a minha ansiedade e eu não consigo me conter e eu começo a futucá-lo. Olha, e isso? E aquilo? E aquilo outro? Já perceberam isso? Será que a minha ansiedade não perturba a tranquilidade do outro? A serenidade do outro? Isso é bem importante, principalmente em relação às pessoas que amamos. A nossa família, ambiente de trabalho, ambiente de estudo. Devo conter essa minha ansiedade. Epicteto é um filósofo que diz, no século II d.C., um estoico, algumas coisas estão sob nosso controle e algumas coisas não estão sob nosso controle. O que isso quer dizer? Que a natureza vai além de nós. Existem algumas coisas que eu vou conseguir controlar, outras não. Epicteto acaba pregando a ataraxia, a imperturbabilidade da alma. Queria deixar aqui esse livro como dica. Ansiedade. Doutores Daniel Freeman e Jason Freeman. O que é, os principais transtornos e como tratar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.